A imunidade pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar a imunidade inata, presente em indivíduos saudáveis, e a imunidade adquirida, que ocorre após contato com um agente invasor e é específica contra esse agente. Já a homeostase, termo criado por Walter Kannel, pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno do organismo em um equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no ambiente externo. A imunidade é essencial na defesa do organismo contra diversas doenças causadas por agentes químicos ou biológicos e mantém assim a homeostase. Além de proteger, evitando o surgimento de doenças, a imunidade pode impedir que uma pessoa progrida, atuando na identificação ou na destruição de células estranhas, danificadas ou mutantes. Dessa forma, a imunidade auxilia na prevenção do câncer. A imunidade pode ser classificada em inata, onde o indivíduo já nasce com esse tipo de imunidade e ele está sempre presente em indivíduos saudáveis. Ela atua de forma rápida, evitando a entrada de micro-organismos e combatendo os que conseguem entrar nos tecidos do hospedeiro. Já a imunidade adquirida ocorre após contato com um agente invasor, por exemplo, vírus e bactérias, e é específica contra esse agente. Após o contato, ocorre uma série de eventos que desencadeiam a ativação de determinadas células, bem como a síntese de proteínas. A imunidade adquirida pode ser dividida em humoral, principal mecanismo de defesa contra micro-organismos. É mediada por anticorpos produzidos por linfócitos B e encelular, promove a destruição de micro-organismos presentes em fagócitos ou das células infectadas e é mediada pelos linfócitos T. As imunidades humoral e celular atuam juntas na defesa do organismo. A imunidade também pode ser classificada em ativa, passiva e transferência adotiva. Ativa, após a exposição a determinado micro-organismo ou toxina produzida por ele, o corpo busca maneiras de combatê-lo. Esse tipo de imunidade é adquirida pelo organismo por uma doença ou pela vacinação, apresentando assim uma memória. Vamos explicar um pouquinho da imunidade passiva. O indivíduo receberá os anticorpos já prontos para combater determinados antígenos. Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Geralmente é uma proteína ou um polissacarídeo. Podem ser encontrados nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes parasitas. Esse tipo de imunização pode acontecer pela transferência de anticorpos da mãe para o feto ou pela administração de anticorpos via soro no doente. Transferência adotiva ocorre pela transferência de células do sistema imune, por exemplo, via transfusão sanguínea. Como podemos observar, existe em nós um sistema natural de defesa do organismo dotado de extrema capacidade de adaptação quando o assunto é nos manter vivos. Por mais que negligenciemos a nossa saúde, esse sistema estará atuando na identificação de substâncias estranhas que possam nos causar doenças. Dependendo do estado em que ele se encontra, terá maior ou menor facilidade para expelir essas substâncias nocivas. Por essa razão, devemos nos preocupar em manter uma dieta alimentar balanceada, dormir a quantidade de horas que necessitamos, praticar atividades físicas regulares, separar um tempo para o lazer,
visitar o médico regularmente, enfim, essas são algumas medidas que devemos ter para que o sistema imunológico possa operar adequadamente em nosso corpo, nos livrando de possíveis contaminações, infecções, vírus e bactérias, de forma que tenhamos uma vida feliz e equilibrada. Todas as referências que fizemos até aqui são atribuídas à nossa imunidade física. Já no tocante à nossa imunidade espiritual, quais são as diretrizes a serem seguidas para que possamos ativá-la e mantê-la em um nível que nos possibilite avançarmos frente às batalhas e dificuldades de uma vida em desenvolvimento? Vamos procurar fazer essas reflexões a seguir. Construir uma blindagem à altura dos desafios que surgem requer inteligência emocional, sabedoria e muita disciplina, mas principalmente saber onde se quer chegar. Sabemos ser a Terra um planeta escola. Nesse intento, as lições e provas que visam atuar junto ao nosso processo de desenvolvimento, progresso e evolução estarão sempre a nos procurar de acordo com as nossas capacidades e reais necessidades individuais. Muito embora nos encontremos dentro de um mesmo contexto, cada qual possui um nível de entendimento que lhe é peculiar sobre as coisas da vida, do mundo e das pessoas, exigindo que passemos por situações inerentes ao nosso próprio estágio, fazendo-se valer a lei de evolução, amor e justiça. Para avançar nesse processo de uma forma segura e ordenada, se faz necessário conhecer as leis naturais que regem o universo, bem como os mecanismos que atuam frente a esse desenvolvimento. O desafio do aprendiz será angariar atributos espirituais, utilizando-se deles para enfrentar suas batalhas íntimas e se sair vencedor. Somente assim continuará progredindo de modo a acessar novos degraus dentro de sua escala evolutiva. Sem dúvida alguma, muitos serão os obstáculos a serem vencidos no sentido de superar as suas fraquezas, na medida em que vai se capacitando moral, intelectual e espiritualmente, maiores serão as provas que se aproximarão para desafiá-lo. Portanto, vale dizer que diante as dificuldades íntimas, o comodismo será tido como uma alavanca para que a sua derrota se concretize, impedindo a sua graduação. A coragem deverá acompanhá-lo, pois de tempos em tempos será necessário não se acovardar, ir ao campo de batalha para provar suas forças e fazer valer a lei de amor e de justiça. Todo aprendiz passará por esse sistema de forja de forma a lapidá-lo e fortalecê-lo. Sua meta será transformar todo esse aprendizado em propriedade de seu espírito e continuar avançando. Como nós podemos observar, o caminho da espiritualidade é um caminho infinito, não é? E, portanto, não cabe ficar aí reclamando das pessoas, reclamando do mundo, reclamando das situações de dificuldade, do governo. Isso tudo não serve absolutamente para nada, apenas para desgastar ainda mais a nossa energia anímica. Portanto, vamos poupar essa preciosa energia física, mental e espiritual e direcioná-la para aquilo que de fato tem valor, ou seja, o nosso desenvolvimento. Então, mãos à obra. Se você, diante de seus esforços, está aí à procura de reconhecimento, esqueça isso. Não haverá louros nem aplausos. Seu compromisso será consigo próprio. Sua consciência será o seu juiz. Muitos aprendizes se acovardam diante as provas da vida
por lhes faltarem exatamente a coragem, a fé e a esperança, pois todo aquele que desconhece o funcionamento das leis naturais não encontrará lastro para descansar a sua mente, muito menos desenhar as estratégias necessárias para cumprir honrosamente com os seus deveres cristãos e racionalistas neste nosso plano terreno. Então, observemos aí, como disse anteriormente, de que valerá nós gastarmos aí as nossas energias com tantas discussões, com tantas polarizações, como nós estamos observando neste momento da nossa sociedade. Uma pessoa que usar o mínimo de inteligência e de sabedoria vai saber neste momento se resguardar, exatamente para que ela tenha como enfrentar essas adversidades que estão aí e principalmente manter a sua imunidade. Se nós observarmos friamente, estamos no momento de separar o joio do trigo e para isso não vamos nos iludir com as aparências. Algumas pessoas possuem um discurso interessante, são teóricos muitas vezes por excelência, pautam seus discursos e embasam suas ideias nos mais profundos conhecimentos espirituais, demonstrando serem grandes conhecedores da palavra. Porém, quando convidados a demonstrarem na prática tudo aquilo que acolhem no seu campo intelectual, acabam não suportando o peso da responsabilidade ao terem que defender as próprias ideias que propagam. Algumas pessoas se dizem cristãos, porém fraquejam e se afastam das provas ao se sentirem constrangidos ou encurralados, muitas vezes por aquilo que elas próprias construíram. Para aquele que se acha melhor do que os outros ou se precipitam em julgamentos, muito cuidado, pois ser um exímio cumpridor da lei não basta para encontrar uma suposta salvação. Trabalhar, sustentar a família e honrar com o pagamento das contas não é suficiente para demonstrar a nossa força de caráter. Neste momento em que nós estamos vivendo de uma grande turbulência aí no mundo, nós temos que mostrar a nossa força espiritual, erguer a cabeça e não permitir que as pessoas nos coloquem num segundo plano. Vamos nós olhar para as nossas capacidades, não é? Centrar as nossas forças nos nossos verdadeiros compromissos junto à família, junto ao nosso trabalho e junto à nossa saúde. Isso agora é o que de fato importa. Vamos deixar essas polarizações de lado. Vamos procurar dar mais atenção àquilo que de fato pode contribuir para que a gente seja uma pessoa melhor e poder avançar neste momento de tanta dificuldade. Isso, não tenhamos dúvida, é o que poderá nos fortalecer, claro, além da vacina. Essa imunidade que muitas vezes nós estamos buscando, apenas com a vacina não basta, porque nós pensamos, nós sentimos, e isso tudo faz com que possa existir alteração dentro do nosso campo fisiológico. Então nós temos que pensar no que nós estamos pensando e vibrar dentro de uma escala superior àquilo que nós estamos sendo convidados a pensar. O padrão vibratório do planeta está extremamente baixo. Então, será que só a vacina basta para que a gente se sinta imunizado? Pense nisso. Muitos não descumprem as leis por simples falta de oportunidade. Assim, acabam se considerando bons samaritanos aos olhos dos ingênuos ou oportunistas.
A fuga dos fracos diante as provas é compreensível e digna de compaixão, pois, sem esse sentimento, seremos apenas bons representantes do cumprimento das leis, mas incapazes de amar e de perdoar. Raríssimos são aqueles que conseguem levantar a cortina da ilusão construída pelos valores desse mundo e enxergar mais adiante, onde apenas os olhos de um coração envolto de amor podem alcançar. Nós estamos em construção e, naturalmente, somos muitas vezes carentes de amor próprio. Somos seres imperfeitos, necessitados de correção, porém, nem toda ação que visa colocar o homem nos trilhos de sua própria vida é agradável. Esse caminho certamente não será fácil, pois, ao defendermos a verdade, haverá um afastamento natural por parte de pessoas que não nos compreenderão, principalmente aquelas que costumam pautar seus relacionamentos nas conveniências e facilidades que o mundo material das ilusões acabam nos apresentando e, por vezes, nós acabamos sucumbindo. Emoções e sentimentos negativos contribuem para enfraquecer a nossa imunidade espiritual. Para tanto, precisamos identificar urgentemente a diferença entre eles para melhor combatê-los. Embora tanto as emoções como os sentimentos sejam fruto de um processo irracional perante a forma subjetiva de interpretar determinada situação, as emoções mantêm um padrão básico e primitivo unidirecional, ou seja, a emoção aparece imediatamente de forma espontânea, depois da apresentação de um estímulo. Nesse sentido, podemos afirmar que se torna fundamental o trabalho do autoconhecimento, a fim de exatamente reconhecer aquilo que possa estar nos animando negativamente. Tudo começa aqui, no pensamento, que depois inspira o sentimento, levando para o nosso coração e posteriormente manifestando no nosso corpo físico, principalmente através das emanações vibracionais construídas ao longo do tempo. Então, fica a preciosa dica: muito amor aqui no coração, atenção no viver e imunize-se enquanto é tempo. Se você tem alguém aí para se reconciliar, aproveite essa oportunidade. Procure despertar a humildade, deixe o orgulho de lado e faça tudo o que você puder neste momento. Não fique esperando que algo de ruim aconteça para que você tome a frente em algumas decisões que você vem postergando na vida. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.